Bom dia, amados, a paz de Cristo. Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que esse dia seja um dia muito especial para todas vocês. Quero falar a respeito de decepção nesse dia. Essa palavra decepção, ela é uma palavra que dificilmente alguém não tenha sofrido na pele. O que significa essa palavra decepção? É uma tristeza, é uma mágoa, é uma frustração, essa palavra traz, que é você se decepcionar com alguém. E nós somos muito fáceis, assim, de ficar decepcionado com certas situações, ou com certas pessoas, ou até consigo mesmo. Eu posso me decepcionar comigo mesmo, né, de não ter alcançado algum objetivo, alguma meta, ou alguma coisa que me levou a alguma tristeza por não ter alcançado. Mas eu quero pensar dos dois lados que existe na questão da decepção. O lado do decepcionado e o lado daquele que decepcionou. Existem esses dois lados. O decepcionado, ele se encontra numa situação que ele criou uma expectativa em coisas, em pessoas ou em algo que não atendeu àquela expectativa. E quando não atende essa expectativa, a gente coloca toda a culpa naquele que nos decepcionou. E aqui, o decepcionado fica, de uma certa forma, triste, fica triste, fica magoado, fica chateado, porque é aquela conversa que a gente sempre diz. Eu falo porque eu já fiquei decepcionado, claro. Nossa, eu não esperava isso, não é assim? Porque a gente cria uma outra expectativa, uma esperança diferente. E quando a gente não é atendido naquilo que a gente pensa, a gente fica com esse sentimento de decepção. Geralmente, as decepções, elas não ocorrem com os inimigos, né? A não ser que seja um golpe baixo, né, do adversário. Mas geralmente as decepções elas estão mais próximas daqueles que nos cercam, né? De alguém que está bem mais próximo, os amigos, os parentes, esposa, marido, sei lá, filhos. E é muito difícil você ficar decepcionado com gente distante. Gente distante, você fica assim, fala, nossa, não esperava, só e pronto, acabou. Mas o de dentro, o próximo, aquele que você cria essa expectativa, fica um negócio bem marcante na sua mente, assim, que você, dependendo da situação, você pode dormir pensando, acordar pensando, e essa fica como se fosse uma mágoa, uma tristeza profunda mesmo, porque se criou uma expectativa e não atendeu a sua expectativa. Mas o outro lado, em contrapartida, ele também deve estar defendendo um outro interesse, o interesse dele mesmo, o interesse de outro, ou sei lá, o interesse de nada também, nem pensava em te decepcionar em nada também, não sei. Mas há uma coisa que é importante a gente tratar e pensar, que nós não podemos ficar sempre decepcionados, sempre procurando coisas para nos decepcionar, sempre gerando expectativas que levam à decepção, porque se a gente fizer assim, daqui a pouco você está decepcionado com Deus. Não estou falando nada, no impossível, não tem como. Olha, eu vou falar que tem um monte de gente, tem muita gente que está decepcionado porque não foi atendido naquilo que esperava. E o que acontece? O decepcionado ele larga, ele não quer nem saber mais.
Por qual razão que há inúmeras pessoas que não professam mais a fé, não acreditam mais, não querem mais, porque foram decepcionadas. Se gerou uma expectativa de alcançar algo, de ter algo, uma fé ilusória, uma fé que foi despertada de maneira errada, e aí a pessoa culpa até Deus, culpa homens, pastores, líderes, sei lá. É possível que haja até isso, muitos líderes que causaram decepções porque inflaram, colocaram pensamentos que não eram verdades. E aí trouxe frustração, que essa pessoa agora não se frustra só com a questão espiritual dela, da fé dela, mas ela se frustra com o próprio Deus às vezes. E não tem nada a ver. Então é importante sempre olhar o outro lado. Daquele que te decepcionou, olha o lado dele também. Porque, na verdade, quando nós vamos ficando muito sensível com certas situações, a gente vai ficando essa maneira até crítica, de certa forma, a gente vai ficando infeliz. Você vai ficando infeliz, a sua vida vai ficando triste, porque daqui a pouco você não gosta desse, não gosta daquele, não gosta daquele outro, não gosta do outro, não gosta do outro, não gosta do outro, não gosta da igreja, não gosta do pastor, não gosta desse. Você vai criando um monte por causa das decepções, você vai criando um monte de pessoas que você acabam por não gostar, porque você mesmo criou a expectativa que não te prometeram em algumas vezes. Porque pessoas decepcionam. Eu mesmo me decepciono comigo mesmo. E às vezes você pode ficar decepcionado com Deus também, porque não te atendeu em alguma expectativa que você tinha. Mas isso não é razão de você manter o seu coração, de certa forma, com mágoa, com tristeza, por causa de assuntos que daqui a pouco passam. No Salmo 30, o verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a parte final do versículo. Então, quer dizer que até para isso existe um tempo que você possa estar vivendo, que é só um período, daqui a pouco passa. Agora, não fique alimentando essa mágoa ou essa tristeza para que você possa retribuir essa pessoa, ou você mesmo, ou até com Deus, de maneira vingativa, de maneira, vai precisar de mim, ou eu vou dar o troco. Não entra nessa. Não entra nessa, porque é furada. Isso aí você está carregando coisa que muitas vezes quem vai estar alimentando a sua alma, o seu coração, o seu pensamento nisso, é o inimigo, é o diabo. Ele vai estar alimentando o seu coração para que você fique cada vez com mais raiva. E outra coisa, as pessoas que se decepcionam muito, que sempre criam expectativas e ficam decepcionadas, são as pessoas que vão ficando muito melindrosas. Vai ficando melindrosas com muitas situações e com pessoas, e daqui a pouco qualquer coisa já é motivo. E isso, sabe o que acontece? Só causa tristeza. As pessoas só vão ficando cada dia mais triste, mais triste, mais triste, e aí fala, nossa, por que eu tô triste? Tá triste porque fica acumulando decepção. Solta isso. Larga isso. Eu tinha um versículo aqui, ó, do Salmo 31, o verso 15 diz, os meus tempos estão nas tuas mãos. Quer dizer que os meus tempos, em uma versão, em outras versões diz, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Muitas vezes esses teus inimigos, ou os que te perseguem, é o teu próprio ego. É o teu próprio pensamento que tem feito, que tem trabalhado como um inimigo teu. Foi isso que Deus colocou no nosso coração para falar nesse devocional. Hoje, que é um Dia das Mães,
Pode ser que há muitos filhos decepcionados com as mães. E há muitas mães também hoje que estão decepcionadas com os seus filhos, porque geraram uma expectativa muito grande de alguma coisa e não foi alcançado, não foi atendido essa expectativa e se criou essa frustração, essa decepção. Não fique não. Não fique carregando isso não. Não faça dos seus próprios pensamentos, da sua maneira, da sua visão, o seu inimigo. Solta isso. Fica mais leve com essas coisas. Deixa que Jesus, que é aquele que conhece todas as coisas, trabalhe na tua vida. Peça para ele que ele limpe o teu coração, que você tenha um coração mais perdoador, que você seja uma pessoa mais leve, que não carregue tanta coisa ruim diante de decepções que muitas vezes são inúmeras, de inúmeras pessoas, de você mesmo e até com Deus. Larga isso. Solta essa decepção. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para que você fique bem, para que você tenha motivos de glorificar e exaltar a Deus sempre, sempre, sem mágoa, sem ressentimento, sem nada daquilo que já tenha te aborrecido e tenha te decepcionado. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que haja paz e saúde na tua casa e na tua família. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.